Olá, amigos, amigas. Hoje nós vamos falar de um dos capítulos deste livro, da Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade, psicografia de Valdo Pereira Franco. E esse livro é fabuloso, gente. A Joana traz assim comentários, apontamentos das parábolas de Jesus e explicando com base na psicologia analítica de Carl Gustav Jung. É um livro assim que a gente precisa ler muitas vezes, ele é muito profundo. Bom, olha que interessante. Ela diz que a nossa existência é como o curso de um rio que está buscando o mar. Então, quando o rio começa lá na nascente, ela é assim, aparentemente insignificante. Mas o rio vai recebendo afluentes, o volume de água vai aumentando e com isso ela vence cada vez com mais facilidade os obstáculos do caminho, né? O que cai no rio e até que ela chega no mar, no oceano. É a fatalidade do rio. Os afluentes são as experiências da nossa vida que nos proporcionam aprendizagem, aumentam a nossa bagagem intelecto-moral. E essa força do volume, né, da água, quanto mais água, maior a sua força, quanto maior o volume, né, maior a força, é também relacionado ao nosso amadurecimento psicológico. Quanto mais maduros formos, em termos de estado mental, com mais facilidade nós iremos vencer os impedimentos que surgem no nosso dia a dia. E Joana fala que mede-se a estrutura mental, a estrutura moral, a nossa estrutura moral, não pelos êxitos que formos conquistando ao longo da nossa vida, mas justamente por esse empenho de prosseguir nas lutas diárias. E ao longo da nossa jornada, nós vamos nos equivocando, né? Vamos eventualmente, vez ou outra, nos afastando das leis de Deus. E ela diz, nós somos como a ovelha que se afasta do rebanho. Mas o pastor vai lá buscar a ovelha de volta, né, para o seu aprisco. O pastor é a nossa consciência. O pastor, de início, tem uma atitude maternal. Mas, se a ovelha, se nós reincidirmos no erro, o pastor fica se torna mais vigilante. E, às vezes, diz a Joana, até aplica o cajado na ovelha ou manda o seu cão para trazê-la de volta, para vigiá-la. E o pastor é a nossa consciência vigilante. E a Joana explica, nessas ocasiões de reincidência no erro, a nossa consciência, que está vigilante, nos impõe sofrimentos que se encarregam de apontar o rumo certo para que a gente possa se encontrar e encontrar o que foi perdido ou o que foi deixado na retaguarda, metaforicamente falando. E também a Joana diz que quando Jesus disse que precisamos tomar a nossa cruz e segui-lo, Jesus, estava nos propondo a conquistar a autoconsciência, a assumir as nossas próprias responsabilidades, não, né, ficar se justificando, culpando os outros e buscar o ser em vez do ter e do parecer. Porque, conforme diz Joana, a vida não é só sensação, né? O ter nos traz sensações, mas principalmente emoção, que é o ser. O ser é mais psicológico do que fisiológico. E diante do ter e do ser surge esse conflito interior. E aqui Joana faz um alerta muito importante aos pais, dolorido, mas necessário.
escreve ela, educa-se a criança para ter, para triunfar na vida e não sobre a vida, com as suas dificuldades, para possuir e gozar. E isso acaba gerando uma visão neurótica do mundo, de que Deus está aí para atender os nossos desejos, os nossos caprichos, e com isso nós ficamos livres até da nossa própria capacidade de pensar e agir. Pedimos que Ele, solucione os nossos problemas. O homem espera milagres porque acha que é um ser excepcional, Mas, em vez de pensar assim, que Deus é um pai que deve tudo atender, o que acontece quando não somos atendidos? Aí surge a descrença de que Deus é benevolente, surge a decepção, surge a amargura, é a criança interior ferida. Mesmo que já estejamos adultos, se nós temos essa atitude para com Deus, de que Ele deve nos atender sempre, independente de fazermos a nossa parte, nós vamos nos decepcionar e a nossa criança interior estará ferida. Por isso que é necessário educar o nosso espírito. Como? Entender que a culpa significa cair em si, depois de reconhecer os próprios erros, para ir em busca da reabilitação, da recomposição dos danos, dos prejuízos. E também educar espírito significa libertar-se da escravidão, dessa escravidão do ter, do aparecer. Então é necessário uma constante vigilância do que se é e não da aparência. E a Joana comenta um evento que aconteceu na Turquia, um terremoto, onde houve o desabamento de uma escola infantil. E dezenas de crianças ficaram soterradas. Após vários dias de buscas, os socorristas chegaram à conclusão que elas já estariam mortas. Mas um pai de uma dessas crianças não desistiu. Ele continuou escavando até que ele encontrou o filho e outras crianças sob os escombros. Uma viga, criou um bolsão e elas estavam debaixo dessa viga. E aí o pai chamou o filho, que respondeu: eu tinha certeza que você viria, papai. E durante os dias em que essas crianças estiveram soterradas, essa que tinha essa plena confiança no socorro do pai, transferiu essa atitude, esse pensamento positivo para os amiguinhos. E eles acabaram sobrevivendo. Mas a Joana faz uma advertência. Quando a criança é estigmatizada, punida, ela passa a não acreditar nos seus valores e com isso ela não tem estímulo para avançar, para crescer, para prosseguir nas suas lutas, na busca dos seus desejos. Por quê? Diz Joana, porque ela está mortalmente ferida, interiormente ferida. E a criança que carrega essa marca, a marca da criança ferida, ela acaba se tornando rebelde, às vezes cruel, cínica, destituída de sentimentos bons. Por quê? Porque esses sentimentos bons estão asfixiados, diz a benfeitora espiritual. Esses sentimentos bons estão asfixiados sob o lixo da perversidade dos pais ou dos adultos que a insultaram, que a menosprezaram, que a condenaram. E também há pais que projetam nos filhos as suas próprias aspirações e até as suas insatisfações, esperando uma compensação quando os filhos estiverem crescidos.
Mas quando os filhos seguem os seus próprios caminhos, os pais ficam atormentados, se sentem abandonados, depressivos e perdem o sentido da existência. Essa educação infantil, com base em ilusões, ou seja, na valorização dos bens terrenos, da fama, do sucesso profissional como um fim em si mesmo, né, traz um enorme prejuízo, porque quando a pessoa chega no patamar máximo do sucesso, da riqueza, da fama, está lá no topo, ela não encontra, né, um nível mais elevado para conquistar. Ela chegou no topo, né, desse sucesso terreno. Aí surge o tédio, o desinteresse, a perda de sentido da vida. E a Joana reflete que, à medida que a religião foi se enfraquecendo nas famílias, houve um desinteresse pelo ser espiritual. Aqui, religião não é no sentido de instituição, de rito, de dogma, é a religação com Deus, um ser superior, o Deus transcendente, e a religação com a Imago Dei, o Deus em nós, o Deus imanente, que com isso, com essa religação, né, com essa nossa força interior, nós temos forças, coragem, estímulo para desabrochar essas capacidades adormecidas, esperando, né, aí no nosso íntimo a serem descobertas, é o vir a ser. E isso se dá mediante o amor, a educação e a convivência social. Então, aos pais, né? Joana se dirige aos pais, que eles têm essa missão sagrada, confiada por Deus, para orientarem os seus filhos, a fim de que se tornem pessoas íntegras, honestas, fraternas, solidárias e felizes. Amigos queridos, agradeço imensamente aqueles que se inscreveram no canal. Que a paz do Mestre esteja sempre em nossos corações.